Yimot Mashiach. Algo que o Rebbe também enfatiza muito nesses últimos pronunciamentos a respeito da Geulah, da redenção, quando o Rebbe inclusive se deteve para explicar que algumas pessoas às vezes têm até um pouco de receio ou medo do que é essa tal de redenção. Será que é algo apocalíptico? Será que é fim do mundo? E o Rebbe esclareceu que redenção está associado apenas com coisas boas, um bem-estar geral para toda a humanidade, de forma geral em todos os aspectos da vida, como Maimonides traz na Halachá, que não haverá fome, nem guerras, conflitos, não haverá inveja, competitividade, haverá uma predominância do bem, harmonia, todos voltados ao conhecimento de Deus e assim por diante. Mas de qualquer forma, o Rebbe inclusive até trouxe em seus pronunciamentos que algumas pessoas estão preocupadas, tem pessoas que, Baruch Hashem, estão bem de vida, mesmo na Golá, mesmo na diáspora. E, graças a Deus, a pessoa tem uma boa qualidade de vida, a pessoa tem sua fortuna, ou enriqueceu, tem sua posição, tem os seus bens, o seu patrimônio, e alguns, natureza do ser humano. O ser humano é um pouco possessivo, alguns não querem se desfazer disso, e por isso eles receiam até essa história, esse momento de Geulah, de redenção. Por quê? Porque ele está bem estabelecido na Golá, na diáspora, onde ele se encontra, e graças a Deus, não só em termos materiais, mas até ele leva uma boa vida espiritual, e está tudo bem, falta Mashiach, mas ele tem muita coisa boa acumulada. Então o Rebbe algumas vezes comentou isso, e ele trouxe uma observação que em hebraico o Galut é conhecido, período de exílio, de diáspora, então de forma abreviada é chamado de Golá. Golá é a diáspora, quando estão fora de Israel. Por outro lado, a redenção é chamada em hebraico de Geulah. Redenção, salvação, Geulah. E quem observar em hebraico vai perceber que a diferença entre essas duas palavras, esses dois termos que indicam opostos, conceitos contrários. Golá representa o exílio, a diáspora, enquanto que Geulah, a salvação, a redenção. A diferença entre essas duas palavras consiste no acréscimo de uma única letra, ou seja, são as mesmas letras em ambas, em Golá e Geulah. Golá, exílio, e Geulah, redenção. A diferença é que na palavra Geulah é acrescida uma letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico. Então no meio da palavra é colocado um Aleph, e assim Golá se converte em Geulah. Exílio se transforma em redenção. As palavras do próprio Rebbe, ele nos esclarece esse conceito e nos diz que isso não é só uma questão semântica ou de gramática hebraica, mas isso na verdade contém uma mensagem importante definindo para nós o conceito genuíno de Geulah, de redenção. E o Rebbe nos diz, Tikkun Galut, o conserto e retificação do estado de Galut. Porque estado de galut, de exílio, de dispersão, isso indica também um estado inferiorizado de espiritualidade, de menos revelação divina e etc., com tudo que isso acarreta e toda a influência sobre nós, que também ficamos mais enfraquecidos em termos espirituais. Nos diz, porém, o Rebbe, que a gente tem que saber que Tikkun Galut, o conserto e retificação do Galut, Alidei Maaseinu Vavodateinu Bemeshach Zman Galut, quem realiza esse conserto e retificação somos nós mesmos, através das nossas boas ações, através do nosso serviço espiritual, que desenvolvemos na época, durante toda a época do Galut, até trazer a chegada, a revelação de Mashiach. Diz o Rebbe que esse conserto e retificação do Galut, lo alidei bitula Galut, ele não vem de forma tal que a gente acaba com o Galut, que a gente anula a Galut, a diáspora, o exílio e etc. Que im alidei afichata Galut le Geulah. Na realidade,
o trabalho consiste em quê? A nossa missão consiste em quê? Em transformar, preparar o mundo para transformá-lo, transformar o Galut, mesmo o local da Galut, o local do exílio, o fora de Israel, etc., transformar o Galut em Geulah. E como nós dissemos, isso está expresso na própria etimologia hebraica das palavras, Amshachata Aleph, aqui significa a gente acrescentar um Aleph, trazer um Aleph e embutir na palavra Golá, que significa diáspora, transformando e convertendo isso em Geulah. Palavra Aleph, ou seja, a letra Aleph também indica uma palavra que significa Aluf. Hoje em hebraico popular, Aluf é como general, mas Alufo Shel Olam é o Senhor do Universo. Portanto, quando nós falamos em trazer o Aleph e encaixá-lo na Golá, significa trazer o Alufo Shel Olam, trazer o Senhor do Universo, trazer revelação divina para dentro do mundo. E dessa forma, o mundo que até então estava no estado de Golá, de exílio e dispersão, ele passa a estar no estado de Geulah, propício para a redenção e revelação divina. Isso significa também atrair o Aleph, porque o valor numérico da letra Aleph é 1. Isso faz alusão a trazer o Hashem Echad, o Deus único, dentro do mundo de forma revelada. Ou seja, através disso ele nos diz, nós não precisamos quebrar, destruir o Galut, brigar contra o Galut. Não, porque na própria Golá, na própria diáspora, existem coisas boas, existem coisas positivas, e essas coisas positivas não vão ser desprezadas nem jogadas fora. Aquilo de bom e positivo que a pessoa acumulou, seja espiritualmente e até materialmente, isso, por assim dizer, fica com ela. O que nós vamos fazer é apenas acrescentar, embutir um Aleph, Alufo Shel Olam, o Senhor do Universo, dentro de tudo isso, de forma revelada, atrair a unicidade de Deus de forma manifesta dentro daquilo que está na Golá. Ou seja, esse é o nosso papel espiritualmente falando, Amshachata Aleph, atrair essa unidade de Deus, Alufo Shel Olam, Ve'as Teaseh Migolá Geulah. Então nós transformamos Golá, que é exílio, em Geulah, que é redenção.